Quero passar aqui a palavra. Vereador Marcelene, faça a leitura da Bíblia Sagrada. Nesse momento eu quero desejar uma boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a esta casa de lei nesta noite de hoje. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, a todos os visitantes aqui hoje, nesta noite, que possamos nesse momento louvar e exaltar o nome de Deus. Então, nesse momento, vamos proclamar o Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preservai minha vida o terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores de tudo, os que participam da iniquidade, os que afirmam a língua com a espada e apontam as flechas, palavras amadas, para os ocultos, atingem o interno. Me sabe até minha alma, eu atomo, eu profundo, que não dá pé. Estou às profundezas das águas e as correntes me submergem. Estou cansado de chamar, cessou-me a garganta. Então, neste momento, eu convido a todos vocês para a gente rezar, Pai Nosso, pedindo a Deus sabedoria nesta noite de hoje, que Ele nos conceda cada vez mais o dom do entendimento, o dom da sabedoria. Então, vamos juntos rezar, professando a nossa fé. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque de ti é o poder do reino e a glória para sempre. Vereador Joãozão, a tua palavra para fazer a recepção dos visitantes. Obrigado, presidente. Vereador dessa casa, secretário dessa casa, os nossos visitantes, secretário, público, comandante vereador, presente, Maria, todos os nossos amigos, todos estão presentes. Seja bem-vindo nessa casa. É um prazer imenso ter vocês todos junto com nós, assistindo a nossa sessão. A ex-vereadora, o Verânia também, aqui presente com nós. Seja bem-vindo. Obrigado. Passo a palavra ao secretário da mesa para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Cumprimento a todos os que se fazem presente com uma boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta casa de lei. Ata da 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bernardo Sayão. Aos 23 dias do mês de abril de 2025, estando presente em plenário os seguintes vereadores: João Batista da Silva, presidente; Miguel Pereira Nunes, vice-presidente; Marcelene Fernanda Rabelo Santos, segunda secretária. Só um minuto.
Iane Souza Veloso Ribeiro, Arlete Souza Silva, Geraldo Rodrigues de Oliveira, Reginaldo Félix de Souza e João Batista dos Santos. A sessão foi dada por aberta às 20 horas pelo senhor presidente, que cumprimentou a todos presentes e em seguida pediu à vereadora Iane que fizesse a leitura da Bíblia Sagrada. A mesma fez menção no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que seguiu de oração. Seguindo foi a ausência da primeira secretária da mesa, vereadora Valquíria, que não pôde estar presente devido ao dia letivo na faculdade. A segunda secretária, vereadora Marcilene, fez a leitura da ata da sessão anterior e após foi posta em votação, sendo aprovada em plenário. Prosseguindo, a vereadora Marcilene fez a recepção dos visitantes presentes. Seguindo foi feita a leitura da ordem do dia, onde estava o parecer de número 003/2025 da Comissão de Justiça. A mesma emitiu o parecer favorável após o estudo do conteúdo do projeto de lei número 008/2025, que dispõe sobre denominação de avenida em Bernardo Sayão e das outras providências. O secretário da comissão, vereador Geraldo, disse que o projeto foi bem colocado pelo parlamentar Miguel, uma justa homenagem ao pioneiro deste município, conhecido por todos como seu Mundico. Vereadora Iane, nos usos da palavra, parabenizou o vereador Miguel pela indicativa homenageando o saudoso senhor Clarismundo. A mesma relatou da convivência que teve com ele aqui no município, demonstrando ser uma pessoa solícita, extrovertida e amorosa. Por fim, disse que as pessoas se vão, mas o legado fica. Após a indicação, o número 025/2025 indica ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Transporte, realizar cascalhamento na estrada vicinal próximo ao senhor Divino Pereira, setor Gameleira, de autoria do vereador João Batista dos Santos. O mesmo relatou sobre a situação de lama que se encontra àquela vicinal, que é tráfego diário dos moradores, ônibus escolar, falou da necessidade de cascalhamento sobre a proposição, complementou que era o momento de realizar a manutenção dessas vicinais. Momento em que as chuvas estão começando a secar. Na sequência, a indicação número 025 foi posta em votação, sendo aprovada em plenário. Sequenciando, foi feita a leitura da indicação número 026/2025, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a realizar o cadastro de pontos turísticos no Cadastro Nacional de Turismo, de autoria dos vereadores Iane e Geraldo. Os mesmos falaram da importância que para o município realizar esse cadastro. Mencionaram a Praia da Macedônia, um dos principais cartões postais da nossa cidade, bem como também outros pontos turísticos em nossa região, que merecem destaque e reconhecimento no referido cadastro. Disseram também que o município, realizando o cadastro, poderá receber recursos financeiros para serem utilizados nos próprios pontos turísticos e no nosso município. Em seguida, a indicação número 026 foi posta em votação, sendo aprovada em plenário. Após, não havendo nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente sessão. E eu, Irisene Gonçalves Pereira, na qualidade de secretária, lavrei a presente ata, que após ser lida e se achada nos conformes, será assinada pelo plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bernardo Sayão,
aos 3 dias do mês de abril de 2025. Muito obrigada, senhor presidente. Após leitura, coloco em votação, senhores parlamentares, que aprovarem e permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovada em plenário. Senhores parlamentares que tiverem proposição, apresentar o momento oportuno. Passo ao secretário da mesa fazer a leitura da ordem do dia. Leitura do parecer 003/2025. Parecer número 003/2025. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação final composta pelos vereadores Marcelene Fernanda Rabeiro Santos, presidente Valquíria Chaves Adolfo da Silva, relator e secretário Geraldo Rodrigues de Oliveira. Após ter analisado o conteúdo do projeto de lei número 008/2025, de 2 de abril de 2025, que dispõe sobre denominação de Avenida em Bernardo Saião, Tocantins, e das outras providências. Resolve a comissão, entendendo as diretrizes do artigo 40 e seguintes regimentos internos desta Câmara Municipal de Vereadores, e após realizar análise do projeto de lei número 008/2025, de autoria do nobre colega parlamentar Miguel Nunes, projeto que denomina a 10ª Avenida de Clarismundo de Freitas Barbosa, sendo uma justa homenagem. Esta comissão, considerando os fundamentos legais e constitucionais exposto, entende-se que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais,
apto à constitucionalidade e legalidade, razão pela qual, por unanimidade de seus membros, essa comissão resolve exarar parecer pela aprovação do mesmo, visto que seu teor está correto juridicamente. Sala da sessão, aos 3 dias do mês de abril de 2025. Marcelene Fernanda Rabelo Santos, presidente. Valquíria Chaves Adorno da Silva, relatora. Geraldo Rodrigues de Oliveira, secretário. Alguém dos membros da comissão quer comentar sobre a matéria? Vereadora Marcelene está com a palavra. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma vez, sejam cumprimentados. E diante da matéria, na qual, como presidente da comissão, a gente fez esse estudo e achou aprovado, louvável. Eu, ontem, eu comentado, não cheguei a conhecer, mas tive a informação que foi um bom senhor, uma pessoa pioneira aqui da cidade, na qual deixou a história. Então, por isso, nós votamos e aprovamos o projeto. Obrigada, senhor presidente. Mais alguém da comissão? Vereadora Valquíria, está com a palavra. Sobre a proposição que foi proposta, entendemos que uma homenagem ela é justa. E o nosso amigo propôs, é de muita importância, né, e valia para o nosso amigo Miguel e também, né, para os familiares ao receber a homenagem de um ente querido. Então, consideramos favorável e aprovamos para que esse projeto seja realizado. Alguém dos demais vereadores quer falar sobre a matéria? Coloco em votação o projeto de lei 1008/2025. Os favoráveis permanecem como estão, os demais se manifestam. Declaro aprovado em plenário em segundo turno. Passo a secretária da mesa fazer a leitura do parecer 004/2025. Parecer número 004/2025. A Constituição, Legislação, Justiça, Redação Final, composta pelos vereadores Marcelene Fernanda Rabelo Santos, presidente Valquíria Chaves Adorno da Silva, relatora, e secretário Geraldo Rodrigues de Oliveira. Após ter analisado o conteúdo
Projeto de Lei número 007/2025, de 1 de abril de 2025, que dispõe sobre a terceira etapa de doação de 10 casas populares às famílias carentes do município de Bernardo Sayão. Através do projeto Minha Casa, Meu Sonho e das outras providências, resolve a comissão, atendendo às diretrizes do artigo 40 e seguintes do regimento interno desta Câmara Municipal de Vereadores, e após realizar a análise do projeto de número 007/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, tem por finalidade realizar a terceira etapa de doações de 10 casas para atender as famílias do município de Bernardo Sayão em situação de vulnerabilidade, conforme normas pré-estabelecidas no cadastro realizado junto à Secretaria de Assistência Social. Essa comissão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos, entende-se que o presente projeto de lei está de acordo com as normativas legais, apto à constitucionalidade e legalidade, razão pela qual, pela maioria de seus membros, essa comissão resolve exarar parecer pela aprovação do mesmo, visto que seu teor está correto juridicamente. Sala das sessões, aos 4 dias do mês de abril de 2025. Presidente Marcelene Fernanda Rabelo Santos. Relatora Valquíria Chaves Adorno da Silva. Secretário Geraldo Rodrigues de Oliveira. Membro da comissão, quer comentar sobre a matéria? Vereadora Marcelene, presidente da comissão. Novamente, obrigado, senhor presidente. É uma matéria de suma importância para o nosso município. São 10 casas para ser liberada, já está pronta, para ser liberada para a família, para as pessoas de baixa renda. Então, dentro do contexto do projeto, analisamos junto com a Comissão de Justiça, por maioria dos votos, entendemos que está dentro da normalidade. Então, o meu voto é sim. Muito obrigada, senhor presidente. Relatora, vereadora Valquíria. Dentro do assunto, estudamos o parecer e sabemos que é uma dádiva, né, receber o seu lar, a sua própria casa. Essas casas têm sido feitas com recurso próprio do nosso município. E temos visto as famílias que têm recebido e imaginamos o prazer de receber a sua casa própria. Os pareceres foram estudados e achados que nos concordam. Por isso, decidimos pela aprovação e não vamos esperar porque o povo espera. E imaginamos que alguém não tenha a sua própria casa e tenha que pagar o aluguel. E ainda, ter o prazer de receber a sua casa é muito bom, né? Então, aprovamos e o meu voto é favorável. Secretário da Comissão, vereador Geraldo Rodrigues, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, secretário dessa casa, nosso colega vereador, servidores dessa casa e toda essa população que aqui se encontra. Seja bem-vinda a essa casa de lei, a casa de vocês e as portas abertas. Eu quero dizer a vocês que todo mundo que não tem uma casa, que tem uma casinha, é muito bom.
e eu sou favorável que as pessoas tenham essa casa. E estudamos o projeto de lei, o projeto está bem colocado. Mas também tivemos uma visita na assistência social, e o que me informaram que essas casas, porque muitas pessoas querem saber como que é feito, se é sorteio, ou se é quem classifica, porque muitas pessoas perguntam, vereador, tem como eu ganhar uma casa? Não, eu não sei. Então a gente procurou saber. E ali na assistência social, pessoas que trabalham lá, porque a assistência social não estava, e nem também as pessoas do conselho. Falou assim, não, aqui é assim, e nós somos uma comissão. Só pode ser classificada pelo assistente social e conselho. E que me informaram que o conselho ainda não está montado. Então, por isso, eu coloquei o meu voto não favorável a colocar o projeto agora. Certo que as pessoas precisam, mas também precisam saber que as pessoas classificam as pessoas, tem que estar ali para fazer essa classificação. Porque eu não sei como vai ser a classificação, que é o que a sociedade me permite. Muito obrigado. Alguém dos demais vereadores quer falar sobre a matéria? O vereador Reginaldo está falando. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar meu irmão que está ali, o Júlio, a Sandra, o meu tio Antônio Mota. Cumprimento os demais em nome dessas pessoas. Tive por algumas vezes sobre essa demanda sobre as doações de casas. E às vezes tem alguém que gosta de colocar fulano porque não concordou com o projeto do jeito que está, ele é contra as casas, é contra a água, contra a B. Às vezes é falta de entendimento de alguém de ler o projeto que fala isso, né? E não entender. Não, a gente é favorável quando a coisa é destrinchada certamente. Se não tem um conselho que vai entender, que vai fazer o processo de seleção. Das outras vezes nós não teve uma pessoa que participou. Que eu saiba, a gente pedia aqui para ver como é que foi o procedimento da nota, como é que foi a classificação, quem não foi reprovado, por que tipo ele foi reprovado, por que ele não recorreu, você tem direito de recorrer. Então, a amplitude da defesa, de buscar por que ele foi eliminado. É isso que a gente gosta e queria ter o conhecimento. Porque o que a gente mais ouve, acho que às vezes nem é verdade. A gente sabe que já tem carta marcada, pessoas que vai. Todas as outras vezes, as pessoas que falaram que ia ganhar uma casa que já estava sem ter nem um sorteio, as pessoas estão lá dentro. Bom, precisa. Se for para pessoas que precisam, é bom, não é ruim. Agora, não podemos ter uma carta marcada. Se um projeto diz que é daquele jeito que nós estamos votando que tem que ser legal, então tem que ser legal. Então é isso que a gente que eu estou querendo entender da comissão, e eu gostaria de saber se a comissão vai acompanhar o processo de seleção, se vai ter o sorteio certinho, se vai ter o fiscal, porque o quadro de fiscal tem que ter uma parte da sociedade civil, sociedade religiosa, então tem que ter esses planos. Então, se tiver tudo desse tipo aí, ok, parabéns para o projeto, pela comissão que aprovou o projeto. Agora, se não tiver, a gente não tem isso. Só queria entender por que está assim, se vai aprovar, se nem o conselho tem. Então, essa é a minha pergunta para a comissão. Satisfeito, muito obrigado. Muito bem, então foi feita a pergunta pela comissão. Se alguém da comissão quiser responder, a vereadora Marcelina Campamela. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Ontem a gente tivemos sim na assistência social e nós perguntamos como era feito sim essa seleção das casas. Então, qual o requisito? São pessoas de baixa renda. O que eles fazem? A assistência social, juntamente com o conselho, eles vão até a localidade das casas, das pessoas que estão com o nome ali,
das famílias cadastradas, vamos dizer assim, e lá eles vão analisar todo o contexto da família, desde de baixa renda, tem pessoas com deficiência em casa, mas eu quero informar para o nosso amigo Reginaldo que sim, o conselho tem sim o conselho. Eu informei hoje, né, pessoas lá de dentro, e o conselho está assim, está tomando, mas está assim, tá. Então, por isso que nós somos favoráveis. Muito obrigada, senhor presidente. Vereadora Valquíria está com a palavra. Só um complemento aqui. Estudamos o artigo 1 deste projeto e eu vou ler para os senhores, para vocês entenderem a quem cabe a competência da seleção das casas populares. Os interessados, aqui ó, artigo 1º e inciso 2º. O serviço de Secretaria de Assistência Social de posse das fichas, ou seja, se uma pessoa precisa, ela vai lá e faz a sua inscrição. A responsabilidade da Secretaria de Assistência Social ao fazer essa ficha de inscrição, ela vai analisar o perfil da pessoa a receber essa casa. Então, o inciso 2º diz assim, ó, o serviço da Secretaria de Assistência Social de posse da ficha de inscrição para recebimento de doação de uma unidade habitacional procederá à triagem competente e posteriormente manifestar-se-á em relação ao deferimento do pedido, emitindo um parecer técnico assinado pela assistência social do município, cujo objeto será real a necessidade do requerente. Inciso 3º, a homologação do parecer e posterior decisão será proferida pela Secretaria de Assistência Social do município. Todo tipo de doação concedida mediante esta lei deverá ser levado ao conhecimento do Conselho Municipal de Habitação, devidamente constituído para apreciação e aprovação dos objetos do lar. Ok, certo. Fomos ontem, né? E tivemos a informação, Marcelene e a vereadora Arlete teve a informação que o Conselho sim. O Conselho está ativo. E mais fácil que isso, será nós irmos lá e trazer a ficha técnica do Conselho, né? Então decidimos aprovar e apresentar a ficha técnica do Conselho. Sem nada mais a falar, esse é o meu parecer. Muito obrigada. Alguém dos demais vereadores quer falar sobre a matéria? Vereador Geraldo está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Certo que a comissão é formada por 3 membros e 2 pode colocar. Certo? Mas é certo que o que me passaram, eu não estive lá hoje. E o que me passaram é que o conselho ainda não está concluído. Bom, e eu não vejo essa relação desses conselheiros. E eu não sou contra entregar as casas, não, sou a favor e a população precisa. Mas eu também sou contra e sou a favor da coisa justa. Se é um conselheiro que vai analisar e vai classificar, então eu espero que essa lista dos conselheiros esteja aí. Mas eu sei que não adianta eu bater com o meu voto, porque é 2 contra 1. Mas
a minha função é essa. Muito obrigado. O vereador Miguel Camarada. Obrigado, presidente. Eu cumprimento os nossos colegas vereadores, secretário dessa casa. Cumprimento a população do plenário presente. É bom quando tem no pé, é bom quando a gente vê a casa cheia, né? É sinal de que a população está interessada no crescimento e no desenvolvimento da nossa cidade. Quero parabenizar a Comissão de Constituição e Justiça por ter feito um trabalho legal, trabalho certo, correto. É assim que se faz. Dentro do projeto de lei existem os critérios e eu acredito que nós, como vereadores, temos que ter esse conhecimento. Se nós não tivermos esse conhecimento de um projeto de lei que está na nossa mão, nós não podemos ser um representante público. Como é que nós vamos aprovar uma matéria que nós não temos conhecimento dela? Quando a matéria cai na nossa mão, nós temos que ter conhecimento dela. Temos que estudar o projeto, conhecer as regras, né? Conhecer de que forma esse projeto chegou a essa casa, de que forma ele vai sair dessa casa. É um dever e direito do vereador ter conhecimento daquilo que está fazendo. E, como disse o vereador Leonardo, né? A comissão é composta por 3 e a maioria sempre vence, né? E eu não vejo nada de legal. A assistência social está ali de portas abertas para quem quiser fazer a sua inscrição. Todos têm o direito de fazer, desde que se enquadre dentro do projeto, dentro da lei, né? E se o conselho, o novo conselho não está árido, mas o conselho antigo ainda permanece. Pela lei, o conselho antigo ainda permanece e ele pode fazer a escolha, porque a gente sabe que nós aprovamos a lei, mas quem faz a escolha é o conselho. Se fosse nós vereadores, é claro que nós cada um queria levantar com nós. Por isso que nós não participamos disso. Porque tem um conselho para isso. Assistência social é para dar assistência aos carentes ao necessitário. Então é para isso que existe assistência. É para isso que existe conselho. Porque tem conhecimento das pessoas mais carentes do município. Eles não são políticos como nós. Nós temos esse termo político. Se eu tivesse uma casa, eu gosto de casa, eu olhar para o fulano. O conselho não é assim. O conselho é imparcial. O conselho, eu escolho aqueles que realmente necessitam, aqueles que precisam. Então, senhor presidente, eu sou favorável e parabéns mais uma vez aí à Comissão de Constituição e Justiça pelo trabalho que vem fazendo. E parabéns também, presidente, o prefeito Osório, pelo seu trabalho que vem fazendo no município. Tem se destacado como um excelente, um dos melhores prefeitos dentro do município de Bernardo Salão. Até hoje eu ainda não conheci um prefeito que fez a metade das coisas que o nosso prefeito tem feito. Parabéns por esses 10 casos que vão entregar para esses 10 famílias carentes que necessitam e precisam. E parabenizar as famílias que vão ser sorteadas. Muito obrigado, presidente. Mais algum vereador quer comentar sobre a palavra? Vereadora Arlete, está com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui presentes. E quero cumprimentar cada um de vocês e parabenizar por estar aqui nos prestigiando nesta noite. Aqui eu quero falar sobre parabenizar vocês, nobres vereadoras, pelo projeto e falar que eu também sou a favor. Sim, fui lá conhecer de perto e vi que tem o conselho, sim, está ativo. E quero aqui parabenizar a secretária de Assistência Social, juntamente com o nosso gestor, por estar fazendo essa bonita doação dessas casas para as pessoas carentes. Se as pessoas carentes que mais necessitam, então eu sou a favor de estar fazendo essa doação das casas, sim. Meu voto é favorável. Parabéns à comissão. E parabéns ao meu prefeito e a todos nobres vereadores. Muito obrigada. Mais algum vereador?
Vereador Joãozão está com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, presente, né? A gente conhece a família, carente do nosso município, da cidade também, né? A gente fica feliz quando uma pessoa carente recebe uma casa para morar, né? Porque às vezes tem a família que não tem onde morar, às vezes paga o aluguel, né? E tem a família, não tem a casa de morar, né? Quando recebe uma casa para morar, a gente fica muito feliz com aquela família carente receber uma casa, que vai evitar de pagar um aluguel e vai ter sua casa de morar. A gente sempre andava naquelas casas populares e tem visto as famílias que vão lá, e fica feliz a família, de ver as famílias que hoje têm sua casa para morar. Está evitando de pagar o aluguel, né? E está bem tranquilo na casa, muito boa de receber. Então eu sou favorável que a família receba a sua casa para morar. E esse é o meu voto. Mais algum vereador? O vereador Reginaldo está com a palavra para o vereador Geraldo. Obrigado, senhor presidente. Como já foi relatado que o que estava na dúvida dos vereadores é o conselho. Se o conselho existe, porque eu fiz a pergunta, a nobre colega não me respondeu como eu queria que ela respondesse, mas a Arlete respondeu dentro do que eu queria ouvir. É o conselho. Se existe o conselho, vereador, então está resumido. É o conselho que é o impasse que eu tinha minha dúvida juntamente com o secretário da comissão. Então, está tudo bem. Eu vou retirar aqui as minhas falas. Se o conselho existe, então tudo bem. Mas apresente para a gente, se for preciso, esse conselho, tá? O vereador Geraldo está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer, e está bem claro a minha colocação. Não é que eu sou contra a doação das casas, não. Sou a favor dessa ideia e muito mais. Mas eu estou colocando uma posição aqui, é porque o que me informaram lá na assistência social, que é o conselho que classifica, certo? E tem o conselho da gestão passada. A gestão passada não é essa agora não, gente. A gestão agora é outra. Então, se cabe uma gestão, acredito que cabe o conselho também. E o conselho novo não está montado, porque foi o que me falaram. Ninguém que não apareceu com a lista aqui desse conselho. Você está entendendo? Não é que eu sou contra repassar a casa para a professora, porque eu não quero a favor. Mas eu também sou a favor de uma classificação feita pelo Conselho de Justiça. Muito obrigado, senhor. Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? Vereador Iane, está com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas nesta noite, secretária da Casa e demais servidores. É muita honra que eu cumprimento todos vocês aqui nesta noite. Para nós é uma honra tê-los aqui nesta sessão ordinária e que nós possamos ver esse público aqui mais vezes. Muito obrigada a todos. Quanto à matéria em discussão, eu observei que a princípio houve uma divergência em entendimento na própria comissão. Ponto. Segundo, não se falou em conselho, primeiramente, depois que o secretário relatou que não havia esse conselho ativo. Não sou contra também a entrega das casas. Muito pelo contrário, queria que entregasse mais casas ali. Só que eu sugiro, como vereadora, que uma vez tem o conselho contábil, ele está ativo, um parecer técnico, talvez seria a chave mestre para poder sanar esse problema, tá bom? Muito obrigada, parabéns aos vereadores. Mais algum vereador? Presidente da comissão, da vereadora Marcelina, está com a palavra. Então, junto com a comissão, a
a gente vai trazer sim, a nossa nobre colega vereadora pediu, sugeriu, né? Mas a gente vai trazer sim para essa Câmara, né, para a Casa de Leis, para esclarecer para vocês, tá bom? Pode ter certeza que eu, como presidente da comissão, vou estar trazendo sim. Muito obrigada. Mais alguém? Coloque em votação o projeto de lei 017/2025. Os favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestam. Aprovado em plenário em primeiro turno. Passo a secretária da mesa fazer leitura do veto do projeto lei número 03/2025, enviado pelo chefe do executivo desse município. Veto ao projeto de lei número 003/2025. Veto total ao projeto de lei número 003/2025. Ofício número 070/2025. Bernardo Sayão Tocantins, 26 de março de 2025. És o senhor João Batista da Silva, Câmara Municipal de Vereadores Bernardo Sayão Tocantins, senhor presidente, nos termos da Lei Orgânica do Município de Bernardo Sayão Tocantins, comunico a Vossa Excelência que estou apto ao veto total ao projeto de lei Iniciativa do Poder Legislativo número PL 003/2025, que dispõe sobre a denominação do prédio da Secretaria Municipal de Educação de Bernardo Sayão Tocantins, encaminhado a este Poder Executivo. Recebi o expediente no mês de março de 2025 e, assim, no prazo de 15 dias, manifesto o veto integral ao projeto de lei em apreço. Eis as razões do veto integral. Inicialmente, cabe registrar que, regra geral, o Poder Legislativo possui competência para indicar projetos de lei. Entretanto, esta ingerência não abrange o projeto que disciplina acerca da organização fundamental e aplicação da Receita Pública, demonstrando a afronta ao princípio da separação dos poderes, previsto no artigo 2º
e 25, ambos da Constituição Federal, na medida em que o Poder Legislativo tenta tutelar atos de gestão e resolução, cuja competência privativa é do Poder Executivo, conforme regime de atribuição dos poderes instituídos pela Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Estados e municípios. Muito obrigada, senhor presidente. Dando seguimento, artigo 2 da Constituição Federal trata do princípio da separação e independência dos poderes e, a partir do título 4, atribui a individualizar as competências específicas a serem exercidas pelos poderes, bem como os mecanismos de controle que norteiam o relacionamento entre elas. Efetivamente, a regra incerta no artigo 2º da Constituição Federal tem como pressuposto lógico irrecusável a exigência de competência perfeitamente definida e distribuídas, sem as quais impossível seria sequer se falar em exercício do poder de forma livre e independente, pois que o próprio poder não estaria integrado pelas constituições que caracterizam e o qualificam como tal. No caso em tela, o verbo se dar-lhe razão de já existir um pedido anterior formulado na comunidade bernardense junto ao Executivo para homenagear a senhora Maria Teodora de Souza Mota, professora pioneira deste município, mulher honrada e educadora querida deste município, ora já falecida, ao qual solicita a denominação de seu nome para o novo prédio da Secretaria Municipal de Educação. Sugiro a atenção para prestigiar o ilustre cidadão José Rodrigues de Siqueira, ao qual carrego profundo respeito e admiração, para que seja a hora indicada tal homenagem ao seu nome para alguma rua ou avenida da nossa cidade, ou outro órgão público que é melhor entender. Senhor Presidente, estas são as razões que me levam a votar o autógrafo da lei ao PL 003/2025, submeto o veto total, ora aposta a apreciação desta igreja Câmara Municipal para os fins e efeitos de direito. Atenciosamente, Osório Antunes Filho, Prefeito Municipal. Ofício número 071/2025, cabe ao excelentíssimo senhor João Batista da Silva, presidente da Câmara Municipal de Bernardo Saião, Tocantins, e ilustre integrante do Poder Legislativo de Bernardo Saião. Senhor Presidente, venho por meio deste encaminhar o veto total a PL 003/2025, ora aprovada pela Egrégia Casa de Lei, pelas razões expostas ao veto. Gabinete do Prefeito Municipal de Bernardo Saião, Tocantins, aos 26 dias do mês de março de 2025.
Excelente discussão. Os vereadores que quiserem falar sobre o assunto, no momento oportuno. A vereadora Iana está com a palavra. Pode, com certeza. Mais uma vez, boa noite a todos, novos vereadores desta casa. Quero aqui cumprimentar, em primeiro lugar, aos amigos e familiares do Sr. José Rodrigues e demais moradores desta cidade. Dirijo-me a Vossa Excelência, Senhor Presidente, para manifestar minha insatisfação em relação ao veto total, ao projeto de lei na PL 003/2005, que propõe a denominação do prédio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em homenagem ao saudoso José Rodrigues. Entendo que a competência do Poder Legislativo é, de fato, respeitar os limites impostos pela Constituição Federal. Contudo, é imprescindível considerar que a homenagem proposta é demanda da comunidade do município. O veto parece ignorar a vontade popular e a memória de uma figura que deixou um legado inestimável para as futuras gerações. Adicionalmente, ao sugerir que o nome do José Rodrigues de Siqueira seja utilizado em outra homenagem, parece haver uma tentativa de minimizar a importância da demanda original. Enquanto o respeito por todos os cidadãos é fundamental, é igualmente vital atender às reivindicações que refletem a história e as necessidades da nossa comunidade. O presente veto, por sua vez, pode ser interpretado como uma afronta ao desejo da população, à minha figura feminina mulher, perseguição política, afronta por eu ser vereadora independente que luta pelo povo dentro do meu direito legislativo. Estou buscando reconhecer aquilo que eu, com esforço e dedicação, contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. Acredito que, ao invés de vetar uma proposta que visa prestar uma merecida homenagem, a Câmara e o Executivo poderia buscar um diálogo que considere as reivindicações da comunidade, promovendo assim uma gestão mais participativa e inclusiva. Rogo que esta posição seja levada em consideração e que possamos encontrar juntos formas de homenagear aqueles que construíram a história de Bernardo Sayão, respeitando sempre a vontade do povo. Existiu uma vacância onde eu procurei saber e coloquei esse nome à disposição para ser homenageado. Por isso, eu registro aqui a minha profunda tristeza. Só lamento por esse veto. Muito obrigada. Presente. O vereador Reginaldo está com a palavra. Boa noite, mais uma vez. Projeto vetado, eu vou especificar. Votamos esse projeto de lei aqui por todos os nossos vereadores, por unanimidade. Esse projeto foi passado por uma comissão, a comissão deu um parecer favorável, com toda a amplitude legal que foi lido os pareceres. Eu
tinha uma visão diferente. Quando eu procurei a autora, e entre outros, segundo, quando foi procurar o secretário de administração do município, ele informou que não tinha nada. Então isso é preocupante, é um fato que, segundo a autora do projeto, o secretário disse que não tinha nenhum nome a ser denominado a tal projeto referido. Todos, do meu ponto de vista, têm o seu direito de ser homenageado. Não estamos aqui desmerecendo nem A nem B, mas foi uma situação que foi aprovada por nós, todos os vereadores. Não estou aqui desmerecendo o veto e nem nós que somos contra o veto. Eu sou contra esse veto porque eu já votei nesse projeto. Eu vou continuar votando. Por quê? Seu Zé Rodrigues foi uma pessoa que ajudou a família Mota. Seu Zé Rodrigues, quando a gente chegava com 5 centavos, está aqui meus parentes aqui que sabem, para comprar um litro de arroz que custava 5 centavos, ou um meio litro de arroz, ele enchia uma sacolinha e levava para a gente. Seu Zé Rodrigues dava leite para criar os filhos, dos filhos do Joaquim Mota, ali perto do rio ali, ó. Então assim, e a pessoa também que segundo está, Dona Antônia, deu aula para mim. Uma pessoa exemplar, todos são pessoas exemplares. Então eu vejo que não haveria essa necessidade de estar acontecendo isso aqui por uma falta de comunicação do senhor secretário, segundo a relatora, a autora do projeto. Então todos são pessoas honrosas, pessoas que podemos homenagear e encher o peito e dizer que são pessoas honradas, a qual toda essa casa já honrou e já deu honraria, até para pessoas que não é do nosso município. Então eu vejo que é desnecessário, do meu ponto de vista, de ter esse veto, porque nós votamos esse projeto. A comissão deu parecer, e foi lido o parecer que todo projeto, teor do projeto de lei estava corretamente, juridicamente correto. Então eu peço aqui, às vezes não vai querer entender, mas quando o senhor secretário ou algum gestor, servidor da gestão, quando for alguém procurar, hoje eu fui procurar, pedi à secretária dessa casa que fizesse um projeto desse para mim, mas o meu colega vereador Miguel já me explicou. Então a gente tem que buscar, esse que é o meio que a gente tem que ter, não é porque somos adversários, que somos oposição, que somos situação, que temos que perseguir ou que temos que atacar daqui para lá ou de lá para cá, não. Enquanto esse parlamento estiver desunido, a cidade está indo para trás, a cidade está diminuindo, a economia não está levantando, os funcionários, o município não vai. Então temos que ter um diálogo entre gestão, servidores, mesmo que seja uma posição de situação. Eu vejo desnecessariamente isso que está acontecendo, porque já tinha toda uma amplitude, toda a legalidade anterior. Então eu fico aqui e vou continuar com o voto do projeto que veio essa casa. Então o meu voto vai ser contra hoje o veto do gestor por essa má falta de comunicação, segundo a autora do projeto. Tem os dois lados da história. Então eu queria aqui parabenizar a família do seu Zé Rodrigues e dizer que o seu Zé Rodrigues fez muito para a família Mota. Então a gente aqui só tem a agradecer. Muito obrigado, Zé Rodrigues. Mais algum vereador para comentar, falar sobre o veto? Vereadora Valquíria está com a palavra. Mais uma vez, boa noite, né, a todos. Sobre o assunto da bondade do veto, né? A comissão estudou e, quando estudávamos, eu fiz uma pergunta. Essa pergunta, ela, talvez, alguma pessoa pode não achar ela cabível, não é, assim, uma pergunta desrespeitosa, com muito respeito. Todos os senhores e senhoras da família Rodrigues são pessoas que, desde que eu cheguei no Renato Sayão, eu tive
poder conhecer alguns na Secretaria de Saúde, como de fato eu era uma pessoa, na época, carente e precisava muito do atendimento ali na unidade. Então, eu tive o prazer de ser atendida pelos mesmos que ali exerciam a sua função e o seu trabalho como servidores públicos do município de Bernardo Sayão. É um Senhor que deixou o seu legado, fez a sua história, e de maneira nenhuma eu vou desmerecer. Não, ele deixou o seu legado. Assim como cada um de nós estamos trabalhando dia após dia pelas nossas famílias e deixar aqui o nosso legado. Porém, a pergunta que eu fiz aos integrantes da comissão, ele fazia parte da educação? Trata-se de um prédio, né? Mas ele fazia parte da educação. Né? Ele foi vereador aqui, ele trabalhou, né? Então, assim, foi a pergunta que eu fiz. Ele fazia parte da educação. Né? Então, assim, é um prédio denominado da educação também, né? Da nossa cidade. Assim como nós tivemos nessa casa de lei, outros senhores também que, olha, foi até lido, o senhor Carlos Mundo, um pioneiro, uma pessoa importante também para as famílias bernardenses, deixou o seu legado, a sua história, e hoje tem o prazer de ter o seu nome registrado e honrado nessa casa de leis. O senhor José Rodrigues também merece sim a honraria, né? E é de fato que a nossa nobre colega vereadora Ilane quer homenagear o seu familiar, honroso, inclusive a parabenizei por isso. Senhora missionária Maria Teodora também é uma mulher. Ela é uma mulher e deixou também o seu legado. Então, respeitamos, sim, essas famílias, a memória dessas famílias, dessas pessoas, de homens e mulheres que deixaram legado em Bernardo Sayão e merecem, são dignos de honra, sim. Então, temos ruas, temos outros prédios públicos. Por que então demanda uma briga sobre isso? Como foi falado do vereador Reginaldo, né? Então, assim, gente, eu acho que é uma questão de, como disse o nosso colega, ele colocou bem colocado, uma conversa bem justa e chega-se a um entendimento, né? Então, dê a César o que é de César, honre-se a quem deve ser honrado. Então, o meu parecer sobre esta causa. E muito obrigada. Parabéns à família Rodrigues, parabéns, senhora Ilane, por homenagear o seu ente querido. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? O vereador Geraldo está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero dizer para vocês que são duas pessoas que têm um legado bonito em Bernardo Sayão, José Rodrigues e também a Dona Maria Teodora. E eu, como o Reginaldo falou aqui, nós votamos esse projeto aí, vou colocar o nome dele na secretaria, por unanimidade. Eu não tenho como eu votar a favor dele. Eu voto a favor do projeto. Não tenho divergência nem com o prefeito, nem com ninguém, mas só porque essa casa, eu acredito que todos os vereadores aqui, eles são capacitados e têm consciência do que está fazendo. Então, se eu votar um voto contra, ele é contra. Ele pode dizer que ele é contra, mas se eu votar a favor, também ele é a favor. Você pode ter certeza que o meu voto é a favor do projeto. Não tenho nada contra o veto do prefeito. Isso é uma proposição dele, mas a minha é a favor do projeto, porque eu acredito que o legislativo também tem que fazer a parte dele. E como nós fizemos na primeira instância, estou fazendo na segunda. Muito obrigado. Mais algum vereador? O vereador Miguel está falando. Obrigado, presidente. Mais uma vez, eu cumprimento os nossos vereadores, mais uma vez a população. É bom quando a gente vê a casa cheia, né?
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de cumprimentar especialmente a família de José Rodrigues, que eu conheço há muitos anos, há muito tempo. Posso falar com segurança que conheço há muitos anos dessa família. Nós chegamos aqui em 1970 e parece que a família de José Rodrigues chegou em 78, uma coisa assim, né? E a família de José Rodrigues é uma família que é exemplo na cidade, sabemos disso. São os meninos bons, trabalhadores, honestos, amigos, não são de confusão, são pessoas boas, né? São famílias que chegaram aqui com nós, são pioneiros de penetração igual a gente, né? Mas quero dizer à vereadora Iane que não há nenhuma perseguição por parte do executivo, fique tranquilo, não há essa perseguição. O problema é que o executivo já tinha compromisso com esse prédio, com a família e a comunidade que essa durante agora, lá no prédio de educação, foi uma professora exemplar, foi uma das primeiras professoras de Bernardo Saião, foi uma professora, né? Foi uma mulher também que deixou um legado sensacional, uma história bonita de Bernardo Saião, trabalhou em toda a nossa educação, não diminuindo, pelo contrário, o José Rodrigues também deixou um legado maravilhoso, foi uma pessoa que se preocupou muito com as pessoas que realmente precisavam, né? Então não há nenhuma perseguição política nisso aí, há desinformação e desencontro de informação. Como o vereador Rinaldo chegou para mim e falou: olha, vou colocar o nome na feira de Joaquim Lopes. Eu falei: olha, procura a primeira Câmara, porque eu acho que lá na Câmara já tem o nome daquela feira que chama Valpessoa Leão, que é o pai da Aparecida Leão. Essa feira é um projeto de lei do vereador Miguel e do vereador Vilmar Rodrigues, que é o meu parceiro aqui de trabalho há muito tempo. E o nome foi dado por mim pelo vereador Vilmar Rodrigues. O nome da feira é Valpessoa Leão. E, de forma alguma, nós vamos menosprezar os nossos colegas de trabalho, vamos menosprezar uma pessoa como o Sr. José Rodrigues, que foi vereador, foi vice-prefeito, inclusive. Eu posso falar com propriedade. Nenhum de vocês aqui subiu o parâmetro para discursar para ele, como eu subi várias vezes. Várias vezes, em frente ao João Rezende, quem fazia o discurso para os seus amigos era eu. Naquela época, eu já gostava de política, já admirava o seu Zé, era o nosso vizinho. Cansei de passar aí muitas vezes para o Luiz Rodrigues. A gente ia para a casa do seu Zé Rodrigues, assistia televisão na casa dele há muito tempo. Então, o seu Zé foi uma pessoa pura, foi uma pessoa que realmente se preocupou com a saúde. Não tenho nada a falar. A outra coisa que eu tenho a dizer para vocês é que não há perseguição política. Eu já estou pedindo que transmitir isso para vocês. E ele está aberto. Pode fazer homenagem para o seu Zé Rodrigues em qualquer outro prédio, em qualquer outra rua, e vocês vão ver que não há perseguição política nisso. A gente está aqui pronto para aprovar, desde que seja informado antes que o projeto saia dessa casa, tenha informação se essa rua ou se esse prédio já tem nome ou não. Né? Mas, então é isso que eu quero dizer para vocês, que não tem nada que possa vir diminuir o legado que o seu Zé Rodrigues deixou, não tem nada de perseguição política, e o gestor já tinha um compromisso em colocar, em homenagear uma professora ali no prédio de educação. Senhor presidente, o meu voto é para manter o voto. Obrigado. Mais algum vereador quer falar sobre a matéria? Então a vereadora Iane está com a palavra. Continuando, né, a minha oratória, né, obrigado pela oportunidade. Quero só responder o senhor Miguel, vereador, eu fui atrás. O senhor secretário de Educação está aqui presente, que não foi uma nem duas.
mensagens no meu celular de que não havia nenhum registro de proposição ou indicação para que aquele prédio fosse colocado. Eu fui atrás de uma rua. O que falou? O secretário da administração, fui atrás, não foi uma, duas, três, não. Até falaram que eu estava indo demais na prefeitura porque eu queria parceria com o prefeito. Não tenho problema nenhum com ele. Eu entrei e entro e vou entrar quantas vezes for necessário. Eu fui até lá para me certificar. A secretária dessa casa é testemunha que eu vim aqui e puxei todos os projetos que haviam, inclusive para me olhar, para me certificar, para me aprender como eu ia fazer esse projeto de lei. Peguei vários projetos do Nilvan, projetos de ruas, fui na minha lista do IBGE das ruas para colocar nome de rua. Quando eu cheguei lá, o secretário da administração lhe olhou, pesquisou. Eu tive a audácia de ligar para a Juliana, gente, porque ela é testemunha daquilo ali, ela sabe daquilo. Comparação partido, mas eu tive a audácia para saber. Eu não fui atropelando, não, senhor. Não fui. Eu não fui sem ter a certeza. Nada contra a professora Teodora. Colega Valquíria, o seu Zé não trabalhou. Ele fabricou, ele desbravou a escola do seu filho. Entendeu? Então eu quero falar para vocês que eu não estou brigando. Não há briga, gente. Há simplesmente uma falta de compromisso. Faltou-se com a verdade para mim. Se havia alguém que tinha feito já uma proposição, uma indicação, um registro, que me falasse. Os meninos estão de testemunho aqui que ninguém queria que colocasse um prédio, ninguém tinha aquilo. Essa homenagem não é o prédio, essa homenagem é a história do senhor José Rodrigues. Aquele prédio não vai ressuscitar ele e trazer ele de volta, mas o legado que ele vai ficar, gente. Eu fui atrás, não foi só várias pessoas sabem disso. Preparei as ruas, que eu fiz o censo do IBGE, onde tinha rua 10, rua tal, para saber aonde que eu poderia estar colocando o nome dele. Não é por a briga, por um prédio. Mas faltava-se com a verdade para mim. Não sei quem, mas aonde eu fui buscar para me fundamentar esse projeto, não me falar que havia algo já para alguém com um nome para aquela instituição. Muito obrigada. Vereador Miguel da Câmara. Eu não disse em momento algum que você estava atropelando. Eu não disse isso. Eu disse que eu falei para o vereador de nada, para ele, antes dele colocar o nome, eu me informar aqui que já tinha nome. Eu não disse que você atropelou. Eu disse também que o gestor tinha compromisso já tinha compromisso com a dona Teodora. Foi isso que eu falei aqui. Tá? E ele não é questão de trazer os seus amigos de volta e deixar de trazer. Na verdade, nós não somos Deus para trazer ninguém de volta. Essa homenagem não vai diminuir ele, não. Pode ser feita qualquer prédio da secretaria, não tem problema nenhum. Não vejo problema nisso. Qualquer prédio, qualquer prédio público, qualquer avenida, qualquer rua pode ser colocado o nome do seu Zé. E se não fosse colocado, não ia diminuir também o nome que ele deixou, não. Entendeu? Mas vou te falar, nós temos homenagem para qualquer prédio que tiver aí público, nós estamos aqui à disposição. É isso que eu quero te falar. Tá bom? Obrigado. Mais algum vereador quer comentar sobre a matéria? O vereador Joãozão da Câmara. Obrigado, presidente. Cumprimentar toda a família aqui, presente, né? Os amigos, né? A família Rodrigo, que é o seu José, que era um companheiro nosso, né? Desde o início que a gente chegou para cá. O seu José foi uma coisa como pai para a gente, a nós, a minha família, e para todas as famílias.
carente desse município. A gente conheceu muito a trajetória do Sr. José Servilho, desse município, que protegia as famílias, ajudava o que podia, fez o que pôde no nosso município, ajudando as famílias mais carentes do nosso município. E eu tive conhecimento, né, com toda a família dele, né, que até o pai do Rio, né, o pai do Rio, né, que era a mesma família. Então, essa causa desse projeto não era nem para estar acontecendo, né, que já foi passado esse projeto e foi votado. Né. Todos os vereadores votaram nesse projeto, né, e foi aprovado em unidade, né, como vereador. Então, a gente achava que não estava acontecendo isso, né, como vereador. Nós fizemos uma coisa e estamos fazendo a mesma coisa que nós fizemos. Né. E também, nós não vamos derrubar esse veto. Esse veto para derrubar o veto é 6 votos para derrubar o veto. Nós não vamos derrubar esse veto. Né. Então, vai ficar vetado mesmo o projeto. Mas eu vou manter o que nem voto eu votei. Porque já votei, eu vou votar de novo, né? Vou ficar com o mesmo voto que eu votei. Obrigado, senhor. Quero aqui ressaltar os colegas vereadores, os visitantes, né, aqui presentes, os parlamentares, que conforme o artigo 115, parágrafo 2 do regimento interno desta casa, está aqui, né, o que rege a nossa Casa de Lei, o veto, ele será apreciado, no caso do 30 dias, que a partir da data que foi protocolada, então a gente está dentro do prazo, pode ser mais, não pode ultrapassar os 30 dias, né? Dentro de 30 dias, pode ser 2 dias, 3 dias, 5 dias, não tem problema. Então, contado do seu recebimento e em uma única discussão, que é essa que a gente está fazendo aqui agora. E só podendo ser rejeitado o veto por 2/3 dos vereadores, nem discutindo tudo. Então, nesse momento, de acordo com o regimento, para derrubar o veto são 2/3 dos senhores vereadores aqui presentes. E nesse momento eu coloco em votação o veto ao projeto de lei número 003 de 2025. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Voto contra, presidente. Voto contra. Ficou. Vereador Geraldo votou contra o veto, Iane contra o veto, vereador Reginaldo contra o veto e vereador Joãozão contra o veto. 4-4. Quando tem um empate, o presidente da casa pode votar. Se não tivesse dado empate, não teria necessidade. Né? Então, eu voto a favor do veto, juntamente com os colegas vereadores que votaram. E nesse momento, aprovado em plenário o veto.
Os vereadores que quiserem tratar de outro assunto, no momento oportuno. Vereadora Valquíria está com a palavra. Sobre outros assuntos, foi levantado na penúltima, né? Que a última foi anterior, foi ontem, nós falamos sobre outros assuntos em relação ao Colégio Criança Feliz. Né? Vamos atrás, com os relatores, com a senhora Eliana, o senhor Reginaldo e eu também. Fomos até lá e tivemos a oportunidade de conversar com o senhor diretor, né, do Edenilson, e fizemos a averiguação, né, do que se estava proposto ali nas divergências que foram trazidas à casa. E estamos em processo, né, licitatório, e nosso colega vereador também pediu um tempo na praça ali, para a gente estar trazendo aqui, né, todo o relato sobre os assuntos e já ressaltando sobre a denúncia que tinha sobre alimentos, né, nós fizemos a avaliação, inclusive não era o meu papel como vereador e olhar rótulo, né, ali, das coisas, mas a gente fez e não foi encontrado nenhum alimento vencido, né, e estamos aqui para isso, ir lá, ir atrás e fazer o nosso papel, né, de vereador. E tem sim as demandas que precisam ser feitas e o gestor, nosso secretário de educação, né, o Peter também, estive lá conversando com ele, o senhor Peter, seja muito bem-vindo, sobre essa casa de lei. E, então ele relatou, né, sobre tudo que está o andamento e funcionamento, né, da instituição, e é sobre isso. Muito obrigada, senhor presidente. Mais alguém? O vereador Reginaldo está com a palavra. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Né? Teve um assunto que a nossa nobre colega abordou. A gente obteve as denúncias, né? A gente foi averiguar se o papel do governo é fiscalizar mesmo. Você está na Constituição de fiscalizar mesmo. Pode olhar a roda, pode olhar o que der certo também. É o papel da gente, né? Assim, após a gente postar o material, o alimento que está, ele está sendo em um lugar inadequado. Porque a alimentação não pode estar exposta junto a vários tipos de coisas que estavam ali. Então, eu pedi um relatório lá na secretaria lá em cima para eles me passar o que não pode, o que não pode. Mas durante esses 30 dias que eu pedi para o Edenilson, nos atendeu muito bem, nos atendeu muito bem, se colocou à disposição. E dentro desses 30 dias a gente vai esperar, né, para ir lá e depois fazer um relatório. Se as coisas que estavam para normalizar forem normalizadas, nós vamos fazer um parecer e relatar o que está correto e o que não está correto. Eu espero que vai estar correto. Falou sobre, parece que tinha 8 portas, banheiro, 2 salas sem porta, tinha 2 salas que não tem ar-condicionado, isso palavra do próprio diretor. Tinha 2 salas que não tem ar-condicionado, e entre outras coisas que estava para arrumar. Então a gente pediu uns 30 dias para ele poder dar esse parecer para a gente, consertar o que tem que consertar, e a gente vai voltar lá e ver e dar o parecer. Então, assim, a única coisa sobre a alimentação que eu recebi, que estava tendo esse tipo de alimento, não tinha as validades, estavam todas corretas, tudo acima de 2025 e 2026. Só tinha um item que ainda vai ver depois do meio do ano aí. Então, está tudo dentro das normas, a validade da alimentação. Que está inadequado é o local, porque nenhum tipo de alimento pode estar no lugar que está, panela, tinha várias outras coisas junto
os alimentos. Então, isso aí, eu já passei também, e a gente espera que vai dar tudo certo. Estamos aqui para fiscalizar, para cobrar e também elogiar se tiver correto. Então, a gente está aqui para isso, somos pagos, bem pagos para trabalhar, né? Muito obrigado. O outro vereador quer comentar? A vereadora Iana estava falando. Não, a palavra foi passada. Sobre a nossa comissão, né, que a gente foi, fizemos a fiscalização, né, senhor vereador Reginaldo. Então, o papel é fiscalizar mesmo. E com tudo que ela já abordou, fomos recebidos e direcionados aonde precisamos ir. Como no relatório já abordei, foi bem incisiva nisso, que licitação ela é morosa, porém ela tem que ser feita uma adequação, precisamos fazer uma gestão de estoque para isso não acontecer, porque todo ano tem aula. Agora vai esperar a licitação acontecer, chegar, para depois dar início às coisas, às aulas. Então, assim, tem algumas coisas que a gente sabe que é um pouquinho mais de cuidado com a gestão no trabalho, né? Organização. E os demais assuntos a gente está aguardando, né, o prazo que foi solicitado em relação ao material de informática, que está defasado, ainda da outra gestão, né? E como também a infraestrutura, o piso ainda é grosseiro, a gente sabe que realmente o prédio necessita de uma reforma e uma ampliação. Então, muito obrigada. E é isso a minha palavra. Mais alguém quer falar sobre o assunto? Sobre outro assunto? Vereador Miguel está falando do mesmo assunto? Não. Outro assunto. Obrigado, presidente. Eu vou só cumprimentar o nosso secretário de Educação, vereador, seja bem-vindo aqui. Eu, às vezes, falo aqui, não esqueci de cumprimentar você. Nosso secretário de Educação, parabenizar você pelo belíssimo trabalho que está fazendo no município. Dizer para você que nós estamos aqui à sua disposição, de portas abertas, a câmera aqui, está à sua disposição também, tá? Obrigado pela sua presença, Andressa, seja bem-vindo a essa cadeira. Obrigado, Deus abençoe. Sobre outro assunto? Então, não havendo, né, nada mais a tratar, mas antes eu quero também aqui agradecer a todos os visitantes e dizer que essa casa é do povo de Granaciano. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário, dar as boas-vindas a essa casa de leis. Continue sempre assim, todos os visitantes. A gente é importante o vereador ter a casa cheia, né? Então a gente se sente honrado com a visita de todos, né? E sempre tem, né, a gente no final da sessão, geralmente a pessoa tem que se inscrever, mas aqui a gente sempre, todo mundo é amigo, todo mundo é conhecido, a gente dá a oportunidade, se alguém quiser manifestar, a gente está com a palavra, o João Andrade está com a palavra. Eu falo. Essa é a minha palavra primeiro, né? Boa noite, senhoras, senhores, presentes. Eu pedi a palavra, senhor presidente, no qual já presidi esta casa como presidente desta casa, também vereador de oposição, vereador de situação e hoje como assistente na plateia. E quero aqui dizer a todos vocês aqui, Elias Rodrigues, no qual fomos vereadores juntos, vereador Bonzão, acho que foi com os dois, e a gente se depara, senhor presidente, com uma situação que eu fico triste. Quero fazer algumas perguntas, né? Quem
é o presidente e relator da comissão que fez o estudo do projeto de lei, no qual foi colocado, para denominar o nome da Secretaria de Educação do senhor José Rodrigo Siqueira. Porque, pelo que eu entendi aqui, vou deixar bem claro, que foi-se feito política e de maneira errada. Vamos desculpar. Eu saio daqui hoje, senhor presidente, senhores vereadores, com vergonha de alguns vereadores, que infelizmente existe, que foram eleitos para representar o povo de uma maneira honesta e justa. Vocês tiveram a oportunidade de estudar o projeto de lei, de votar um projeto de lei por unanimidade desta casa e ter a coragem, o pedido do senhor prefeito, sem nenhuma sombra de dúvida, converso, senhor presidente, que eu me envergonho de ter ouvido nesta casa. Saio daqui hoje de cabeça erguida, sim, que precisamos largar dessa política de maneira errada. Nós precisamos fazer a coisa certa. Nós precisamos mostrar para o povo que o Poder Legislativo é independente, que o Poder Legislativo não há necessidade, senhor presidente, de interferência do Executivo. Ou então, os senhores estudou de maneira errada o projeto. Porque até onde eu conheço, já votamos em vários projetos de lei aqui nesta casa. E não existe essa questão porque fulana é professora. A dona Teodora, uma pessoa, foi minha professora. Se falar em professora, minha mãe, Maria da Silva Andrade, foi professora, foi diretora que colocou até a dona Teodora como professora. Então, eu quero só dizer para vocês, eu sou uma pessoa que frequento muito este Poder Legislativo e quero deixar aqui relatado para vocês que eu vou vir menos vezes, porque eu saio daqui hoje, não com vergonha de todos os vereadores, parabenizar o vereador Geraldo pela atitude, parabenizar a vereadora Iane, autora do projeto, pela atitude, parabenizar o vereador Reginaldo pela atitude, parabenizar o vereador João pela atitude, que votou de acordo com a consciência. Infelizmente, vocês votaram por política. Muito obrigado a todos. Quero dizer, ao vereador Andrade, ex-vereador Andrade, que o vereador ele tem a prerrogativa de votar no parecer, no projeto, e depois ele tem a prerrogativa de, se quiser mudar, ele tem a prerrogativa. Eu digo a você, não é vergonha, não. Pelo contrário. É muito difícil a pessoa mudar de opinião por algum motivo. Talvez seja mais difícil. Não é vergonha. Você, o senhor, como já foi vereador, com certeza já presenciou isso. Sim. Porque eu tenho relato que isso não aconteceu. De um vereador mudar o voto, inclusive em Balancete, que a gente tem história que foi mudado, né? Também. Mas respeito a sua opinião, claro. Com certeza a gente tem, vive num país democrático, então a gente respeita sim a opinião, mas não é vergonha não. Vergonha é se fosse uma coisa errada, que não fosse prerrogativa. Eu quero passar aqui a palavra ao senhor Isaías. Boa noite a todos. Quero dizer que eu me sinto feliz de estar aqui nesta noite, juntamente com vocês. Quero dizer que eu me sinto honrado de ser filho de alguém que foi mencionado o nome para essa homenagem. Eu quero dizer que essa pessoa que foi mencionada aqui foi a pessoa que votou o projeto da Avenida Mundial da Batista e trabalhou na Comissão de Educação aqui desta casa, foi vice-prefeito, e eu tenho orgulho de falar isso hoje porque eu não envergonho ninguém. Ele sempre falava o seguinte: o homem tem que tomar um posicionamento.
E esse posicionamento não pode ser mudado nunca. E vocês mudaram. Vocês lutaram por unanimidade. Então, nós acreditamos que a Dona Maria Teodora não é ela a homenageada, não. Foi um momento que foi oportuno para mudar o homenageado. Porque para nós também não faz. Agora, por que não houve um projeto antes? Se o prefeito tinha essa oportunidade ou essa reivindicação, ele traiu vocês. Porque tinha que ter passado esse projeto para vocês estavam no pleito passado. E por que vocês não fizeram um projeto dessa magnitude para apresentar para a Câmara e levar para a Prefeitura? É por isso que a vereadora Iliane acreditou que fosse uma questão com viés político e perseguição. E dá a entender que é isso. Dá a entender que é isso. Hoje, meus amigos, eles estão votando no projeto a uma homenagem de um ex-parlamentar, um ex-vice-prefeito, um ex-cidadão que partiu. Para ele, isso não significa nada. Mas para nós que somos filhos, os amigos dele, isso tem uma grande valor. É importante isso acontecer. Mas o perigo, sabe o que é? É que amanhã essa mesma turma que muda de ideia constantemente pode votar um projeto bem prejudicar nós, que nós somos cidadãos de internet. Isso é que nos preocupa e nos causa estranheza. Presidente, não precisa fazer justificativa, já foi votado. Muito obrigado. Sim, gente, é aquilo que eu disse, né? Cada vereador tem a sua prerrogativa. Então, não cabe a mim, dizer, vote naquilo, não vote. Não cabe. Cada um tem a sua decisão própria, cada um tem a sua prerrogativa. Para isso, o povo votou no vereador. Eu acho que cada um sabe o que faz aqui. Não tem criança, ninguém não sabe o que está fazendo. Né? Então é isso. Mas alguém quer falar sobre a matéria? Sobre o assunto? Vereador Miguel Camargo. Obrigado, presidente. Estava encerrando a matéria, mas me dirigir ao ex-vereador Andrade, dizer para você, vereador Andrade, que nós somos eleitos para isso. Nós temos dentro do regimento interno dessa casa a prerrogativa do direito de ir e vir, a hora que nós quisermos. O nosso voto é independente, como votou a Ilane, como votou o Gerardo, como votou o Reginaldo. O regimento interno existe para isso, e o veto existe todos os dias. Todos os dias existe veto no Congresso, o presidente veta, o Congresso veta, há veto todos os dias. Significa que foi uma matéria que não chegou a uma conclusão. E é por isso que os parlamentares têm o direito de vetar ou não. É por isso que os vereadores têm essa prerrogativa de votar ou não. E é por isso que eu fui eleito, porque eu tenho essa capacidade e esse conhecimento. Eu tenho essa flexibilidade de saber o que é certo e errado, o que eu quero para a sociedade e o que eu quero para mim. Eu fui eleito e eu tenho conhecimento tanto do regimento interno que eu devo fazer nessa casa. Eu tenho orgulho de estar aqui representando o povo. Eu não me envergonho não, porque eu tenho 5 vitórias consecutivas. 5 vitórias significa que eu tenho respeito maior com a população. Significa que eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro. E o meu voto, ele é meu. Eu tenho a prerrogativa de mudar a hora que eu quiser. Eu não mudo mais se ele não tiver no regimento interno, não me der o direito. Mas se ele me der o direito, eu tenho o direito da capacidade de votar e mudar a hora que eu quiser. O entendimento é meu. O voto é meu. Fui eleito pela população. Eu tenho esse direito, essa prerrogativa dentro dessa casa. Muito obrigado, presidente. Presidente, vai falar, eu fui citado. A vereadora Valquíria dá uma palavra. Eu fui citado, senhor presidente. Ela pediu a palavra primeiro. O senhor está fingindo a lei. Não, eu não estou fingindo a lei. Antes sobre ele, ela tinha me pedido a lei. Aliás, a palavra. Eu fui citado pelo vereador. Você não está nem falar, você não é vereador. Você não está em mandato. A vereadora Valquíria está com a palavra. Eu quero pedir tanto ao vereador como a plateia
respeite a fala da vereadora Valquíria. Sobre o assunto do falado, o senhor João Andrade, lamento muito pela sua vergonha. Tivemos o prazer de conhecer a sua política, a forma grandiosa que você exerce as suas campanhas, né? E como vereador e parlamentar dessa casa, eu tenho a graça de não ser envergonhada, de não me sentir envergonhada, né? Então, lamento, peço aqui perdão ao senhor se por acaso a opção do meu voto me envergonhou de alguma forma, mas eu não considero ela escândalo para me sentir envergonhada mediante o parlamento ou aos nossos amigos visitantes. E também em relação ao voto, nós temos o direito de ir e vir, temos o direito de decidir. A ideia, desde o princípio, eu posso provar sim que foi um assunto que eu questionei. Porque só assim, se eu questionasse a minha ideia e entender de questionar um assunto, eu vou questionar esse assunto. Eu não posso respeitar, me sentir constrangido, envergonhado pelo ato de alguma pessoa, né? Respeito o seu mandato, o seu legado. E não estou aqui para envergonhar ninguém. E sobre o direito da tomada de decisão, no livre árbitro, eu posso decidir. No momento, sim, senhor. Árbitro. Muito obrigada pela correção do português. A qualquer momento podemos sentar e o senhor me dar umas aulas, serei grata. Muito obrigada. Tá? E são essas, a minha fala sobre isso, né? Muito obrigada a todos vocês pelo direito de expor o desejo de vocês, em honrar, em lutar pelo seu direito e pelo seu querer. Isso é digno e é justo, não é? Por cada um de nós, cidadão, temos o direito de honrar, sim, o que nós entendemos disso. E se eu quiser mudar de opinião quando descer dessa tribuna, eu posso mudar. E não me sentirei envergonhada em ser uma pessoa flexível, que quando tive o parecer, já falei, tá? Que o senhor vereador quebrou. Posso fazer a pergunta e ele pode responder. Se no momento eu fiz essa pergunta para ele. Então eu não estou aqui politicando, nem querendo desmerecer ninguém e nem envergonhando. Entende? Porque como mulher, eu me sinto sim digna de estar aqui porque foi escolhida pelo povo. E eu me sinto sim ofendida também. Por isso, por dizer que eu estou envergonhando e que o senhor vai sair daqui envergonhado por causa dos vereadores que não aprovaram ou que aprovaram o veto. Então, eu, infelizmente, mas não estou aqui pelas minhas emoções. Sou uma pessoa, uma mulher, um ser humano, igual a todo e qualquer um de vocês que está aqui. Me perdoe se por acaso eu escandalizei ou envergonhei essa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Posso, senhor presidente? Não. Mas eu vou falar assim mesmo, presidente. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrado a presente sessão e convoco para a próxima 15 horas regimentais, segunda-feira. Eu não falei, eu falei que me sinto envergonhado. Eu falei que a senhora, eu falei que eu me sinto envergonhado. Agora, jamais eu falei que a senhora segunda-feira, 8 horas da noite. ao vereador Miguel.